Bom, tudo bem, turma? Hoje a gente vai continuar falando sobre as funções exponenciais, então essa é a segunda parte, e aí continuamos no capítulo 4 para falar um pouquinho mais sobre isso. E aí agora a gente vai entrar mesmo nas funções exponenciais, que na aula passada a gente falou mais sobre relembrando um pouco mais da parte de potenciação, algumas regras, para agora ficar mais fácil na hora de entrar nas funções exponenciais. Então, a primeira coisa é que a função exponencial é definida como, ou na verdade, né, tipo, função exponencial. Ela é definida como uma função exponencial quando ela seguir esse formato aqui que a gente tem. Então, tipo, f de x é igual a elevado a x. Só que aí, para isso, ela tem alguns critérios iniciais. Então, o a, ele tem que ser um número real e maior que zero, e o a também vai ser diferente de 1. Então, logo, a vai ser pertencente aos reais positivos sem o zero. E aí, para ficar mais fácil para vocês, vamos fazer uma linha. Então, tipo, o que seria essa questão aqui? Como é que vai funcionar? Nossa, peraí. Como é que vai funcionar? A função exponencial. Então, imagina isso daqui como uma linha reta. E aí a gente tem aqui vai ser o a. Então, a gente tem aqui os possíveis valores de a. E aí aqui a gente tem, nesse espaço aqui, vai ser o zero. Nesse espaço aqui, a gente vai ter um 1. E aí pra cá são os reais positivos. Então pra cá são os reais depois, né? Tipo, vai daqui pra cá são positivos e negativos. E então a gente tem que o a vai ser igual, vai poder ser, né? Os valores. Então, entre 0 e 1, só que não pode ser 1 e também não pode ser 0, então é maior que 0 e não em 1. Então, se for 0,05, pode, não pode ser 0, e aí não pode ser 1 também, mas 0,99 alguma coisa, pode. É esse valor inteiro aqui que a gente não pode usar. Mas, e aqui depois do 1 também. Então, esses vão ser os valores possíveis para que uma função seja uma função exponencial. E aí, prestando, né, vendo, ela vai ter sempre essa base aqui, que vai ser o valor de a, e o x. Então, é assim que funciona. E aí, outra coisa também, em relação às funções exponenciais, é que a gente vai fazer a função exponencial. Então, por exemplo, se eu tenho a x1 igual, dá sempre uma igualdade, né? A x2, a gente vai ter que fazer com que as incógnitas elas estejam numa mesma base, então tenham as potências de mesma base, então aqui é A, para fazer a igualdade entre os expoentes. Então, nesse caso, como as bases são iguais, eu posso fazer nesse caso que x1 vai ser igual a x2. E é isso, assim que funcionam as funções exponenciais. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês de funções exponenciais, então y é igual a 2 elevado a x, ou f de x é igual a 3 mais 2 elevado a x, 0,4 elevado a x, aí 4 sobre x menos 1. Então, são alguns jeitos que vocês podem ver essas funções de primeiro grau, ou melhor, funções exponenciais, perdão. E aí aqui,
vamos para alguns exemplos, né? E aí a primeira coisa que a gente vai ver é em relação ao comportamento gráfico, que eu acho que assim fica mais fácil para vocês entenderem mais ou menos como é que as funções exponenciais funcionam. Então, por exemplo, a gente tem aqui y é igual a 2 elevado a x, que foi aquele valorzinho que a gente tinha lá. E aí a gente vai escolher alguns valores para x. Então, eu escolhi menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí vamos fazer aqui a resolução para cada valor. Então, para o x é igual a menos 2, eu posso fazer assim, 2 elevado a menos 2. E aí, como vocês sabem, na nossa próxima aula, a gente tem que, quando o número ele vai ser elevado a um número negativo, a gente inverte e troca o sinal. Então, fica 1 sobre 2 ao quadrado. E aí, isso daqui vai ser igual a 1 sobre 4. E aí, se eu for fazer para deixar na forma decimal, que aí pode até facilitar, é igual a 0,25. Então, aqui é o primeiro que a gente tem para x. Vou colocar aqui, organizar aqui para vocês. Então, para o x igual a menos 2, a gente tem isso aqui. E aí agora, para o x é igual a menos 1, a gente vai ter o comportamento a seguir. Então, vamos lá, né? E aí eu tenho que y é igual a 2 elevado a menos 1. E isso daqui é igual a 1 sobre 2 elevado à primeira. E isso daqui pode ser igual a meio. Ou aqui também pode ser igual, né? A 0,5. E aí, fazendo para o x, o x é igual, o x igual a 0, a gente entra naquela questão, né? Então, x igual a 0, que todo número elevado a 0, então, por exemplo, a gente tem aqui y é igual a 2 elevado a 0, a gente tem que o valor disso vai ser 1, porque todo número elevado a 0 é 1. Nossa questão aqui aprendida. E aí eu tenho também para x igual a 1. E aí eu vou aproveitar e colocar aqui x igual a 2. Então, aqui são as opções que eu tenho. E aí, para x igual a 1, eu faço que y é igual a 2 elevado a 1. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. E fica 2. E aí, y igual a 2 elevado a 2. Então, 2 vezes 2, 4. E aí, aqui são todos os resultados que a gente tem sobre a nossa função aqui. Pera aí. E aí, agora a gente vai construir o gráfico disso daqui. Então, aqui temos o y. E aí, aqui
o x. Então, eu tenho aqui, vou tentar fazer umas separações mais próximas. Então, aqui eu tenho menos 1, menos 2. E aí, aqui nesse ponto aqui é o 0, 1 e 2. E aí, a gente faz o y a partir disso, né? Por causa da nossa questão. Então, eu acho que o mais fácil pra gente começar a colocar os pontos vem daqui, né? Então, eu tenho que o y, colocando a mesma distância aqui. Então, aqui seria 1, aqui o 2, e aí aqui a metade, 0,5, e aqui o 0,25. Pronto, mais ou menos. E aí eu tenho que quando o x for igual a menos 2, o y é igual a 0,25. Então, vamos fazer. Que vai ser esse pontinho aqui. Beleza. E aí, quando o x for igual a menos 1, o y é igual a meio. Então, vamos fazer um pouquinho aqui. Quando o x é igual a 0, y é igual a 1. E aí depois, quando falta mais alguns valores, mas eu coloco daqui a pouco. Quando o x é igual a 1, y é igual a 2. E aí aqui, o último, coloco aqui o 3, e aí, opa, vou botar aqui, dá uma apagada, nossa, nessa linha, tem que voltar, não sei. E aí a gente faz aqui linha de novo, tudo bem, vou tentar deixar o mais próximo possível, que tava antes. E aí, aqui, pronto. Então, o 3 e o 4. E aí, quando o x é igual a 2, o y vai ser igual a 4. Uma curiosidade que a gente tem sobre essa questão aqui é que a função nunca vai ser igual a 0. Ela vai chegar muito próxima, mas não vai chegar a 0. E os comportamentos das funções exponenciais são assim mesmo, nesse formato assim que elas vão crescendo ou diminuindo bastante, mas é mais assim. E aí começa a crescer bastante e mais rápido, então você vê que começa pouquinho, aí começam a ser números maiores. É mais assim o comportamento dela mesmo. E aqui eu vou deixar o x também. E agora vamos para a próxima, que é y é igual a 1 sobre 2x. E aí vamos fazer a mesma coisa, né? E aí aqui vamos fazer também. Então, para x igual a menos 2, para x igual a menos 1, para x igual a 0, para x igual a 1 e para x igual a 2. E aí vamos fazer os resultados disso daqui. Então tá, primeira questão. E aí quando a gente tem negativo de uma
uma fração, então 1 sobre 2 elevado a menos 2, a gente vai fazer a mesma questão de inverter, e aí fica igual a 2 sobre 1 elevado a 2. E aí, como o 2 sobre 1 elevado a 2 fica 2 ao quadrado, e aí é 4. Porque 1 ao quadrado é ele mesmo também, e aí temos já isso. E aí, y, quando for igual a 1 sobre 2 menos 1, vai ser igual a, vamos inverter, 2 sobre 1 elevado a 1, que entra na função de que ele vai ser ele mesmo, vai ser 2. Aí aqui temos o y, que é igual a 1 sobre 2 elevado a 0, que vai ser igual a 1. E aí, y, quando for igual a elevado a 1, vai ser ele mesmo. Que vai ser 1 sobre 2. E aí, quando o y for elevado a 2, vai ser, então, o primeiro elevado a 2 e o segundo elevado a 2. Então, 1 elevado a 2 vai ser 1 e 2 ao quadrado vai ser 4. E aí, aqui a gente tem os valores também. E aí, aqui então, menos 2, menos 1, e aí 1 e 2. E aí aqui eu tenho alguns valores, tá? Então, 4, 3, 2, 1. Perdão pela separação, e aí aqui vai ter que ser 0,5 e 1 sobre 4. Deixa mais ou menos assim. Só para entenderem aqui, como eu tô fazendo na mão, um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma do anterior. E aí a gente vem aqui e vai marcando os pontos. Então, primeiro, para quando o x é igual a menos 2, o y é igual a 4. A gente vem aqui, faz aqui a marcação desse pontinho. Quando for menos 1 é igual a 2. Quando for 0 é igual a 1. Quando for 1 vai ser igual a meio. E quando for 2 vai ser igual a 1 sobre 4, ou 0,25. E aí, fazendo a ligação, seria uma coisa que viria mais ou menos assim. Opa. Mais ou menos assim. E aí ele também vai indo em direção ao 0, mas não vai chegar. Vai ser sempre bem pequenininho, mas nunca vai chegar no 0. E é isso, alguns exemplos que a gente tem em relação ao comportamento gráfico da função exponencial. Agora, a gente vai mais na questão, né, das equações exponenciais que a gente tem, que a gente basicamente faz a mesma questão que eu tinha falado para vocês anteriormente. A gente tem valores que eles vão se igualar na questão da base. Então,
Mas só que aí, quando as bases forem iguais, a gente vai poder resolver o problema. Então, a partir das bases iguais, a gente pode resolver fazendo com que os expoentes também tenham o mesmo valor, para que seja uma afirmação. Então, por exemplo, a gente tem aqui que a elevado a x1 é igual a a elevado a x2. E aí a gente já sabe que, por conta desses dois terem a mesma base, o único jeito deles serem iguais é se as potências forem as mesmas. Então, é mais essa questão. E aí, para isso, a gente tem alguns exemplos de equações exponenciais para resolver. Então, a gente pode ver de algumas formas diferentes a equação exponencial. Um dos jeitos que a gente pode ver as equações exponenciais é desse jeito aqui. Então, a gente tem 2 elevado a x é igual a 32. Mas para a gente poder resolver isso daqui, a gente tem que fazer com que eles cheguem na mesma base. Então, nesse caso aqui, tentar fazer com que eles cheguem ao... que eles consigam ter a parte do expoente igual. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazendo do jeito que a gente tá acostumado, né? Para chegar no mesmo valor. Então, por exemplo, a gente tem o 32, a gente vai fazendo aquela divisão dos números para deixá-los da forma mais próxima desse aqui que a gente tem. Então, a gente pega o 32, que é pela parte do mínimo múltiplo comum. Então, a gente pega o 32 e aí a gente divide pelo primeiro, que é o 2. E aí a gente faz a gente coloca aqui, mínimo múltiplo comum não, perdão. É a parte da resolução deles para chegarem numa multiplicação que dê alguma coisa próxima disso daqui. Então, aí a gente tem o 32. A gente divide ele por 2, a gente chega no resultado 16. E aí a gente pode dividir por 2? Pode também. Mais uma questão de divisão, né? E aí a gente pode dividir por 2 de novo, que dá 8. Aí a gente pode dividir de novo, que dá 4. De novo, que dá 2. E de novo, que dá 1. E aí a gente tem que isso daqui vai ser igual a 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a quinta. E aí, para resolver isso daqui, eu coloco 2x igual a 2 elevado à quinta. E aí, como as bases são iguais, eu já sei que o x vai ser igual a 5. E é essa questão aqui, desse pedaço, dessa resolução. E aí, vocês também podem encontrar mais alguns tipos diferentes. Então, a ideia vai ser a mesma, fazer com que eles tenham a mesma base. Então, eu tenho 3x mais 1 igual... E aí, aqui eu vou fazendo a divisão para tentar chegar nessa base que eu quero. E aí, eu tenho 81. Então, 81 não é divisível por 2. E aí, fazendo por 3 é divisível. E aí, 3 vezes 2 dá 6. E aí, aqui, aí sobra 21. E aí, 7, 21, certinho, fica 27. E aí, por 3 de novo, a gente faz 9.
Dá pra fazer por 3 mais uma vez, que fica 3. E aí dá pra fazer por 3 de novo, que fica 1. E aí aqui a gente tem que isso daqui é igual a 3 elevado à quarta. E aí, como a base é igual, eu posso fazer x mais 1 igual a 4. E aí eu tenho que os números que têm a mesma regra e tal, eles vão para o outro lado negativo, e aí fica 4 menos 1. E aí a gente tem que x, nesse caso aqui, vai ser igual a 3. E é assim a resolução desse tipo de equação aqui, quando é um número só elevado com a potência contendo x. Agora a gente tem outro tipo também, que é que a gente tem uma fração, e aí aqui, antes eu vou colocar essa parte do 81, que vai ser a mesma coisa, né? Então, 3, aí 27, 3, 9, 3, 3 e 3, 1. Que é para tentar fazer com que isso chegue no mesmo caso. E tem 3 elevado a 4. E aí eu tenho que 1 sobre 3 vai ser igual a 3 elevado à quarta. E aí eu tenho que fazer com que essas duas bases aqui sejam a mesma. Então, sejam iguais para a gente conseguir resolver isso e de forma que isso seja uma igualdade. Como a gente sabe das regras que a gente tem sobre as questões de sinal e de fração, é que toda vez que tivermos uma fração, a gente pode fazer isso daqui é igual ao 3 elevado a menos x, por exemplo, que isso daqui é a mesma coisa. E aí, eles acabam tendo a mesma base, então. E aí, na hora de resolver isso daqui, fica menos x igual a 4, ou x que é igual a menos 4. Então, isso daqui, essa questão aqui que a gente pode chegar, essa é a solução. E aí, a gente tem mais um exemplinho aqui desse tipo de equação, que é por forma de fração. E aí, para deixar um pouquinho mais difícil, eu coloquei também a raiz quadrada, ou melhor, a raiz quinta. Aí aqui, quando a gente tem a questão de raiz, então, por exemplo, 5 elevado a 8, eu sei, então, o 8 tá... Eu sei que o 8 pode ser elevado a 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aí temos aquela regra com relação às raízes, que se o número for assim na raiz, eu posso dizer que é a mesma coisa que ter isso daqui, a elevado a b por c. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que ter 8 elevado a 1 sobre 5. Só que pra gente deixar mais fácil, como isso tá para 2, a gente tem que fazer com que isso vire 2. Antes de fazer essa separação, eu acho melhor, até para não confundir tanto,
eu vou fazer igualar isso daqui. Então, 8. No final das contas dá a mesma coisa. Então, 8 dividido por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. E aí aqui é 2 elevado ao cubo. E aí fazendo, fica raiz a quinta de 2 ao cubo. E isso daqui vai ser igual a 2 elevado a 3/5. E aí, quando a gente vai fazer a igualdade entre essas duas questões, chegamos na mesma questão, que é o fato dessa aqui ser uma raiz não, uma fração. E aí temos aqui 2, 3/5. E aí eu posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que ter 2 elevado a menos x. E aí fica igual a 2 elevado a 3/5. E aí temos que x vai ser igual a 3/5. E é negativo por causa do sinal aqui, que era negativo aqui e passou para cá. E aí é basicamente essa resolução aqui que a gente tem. E aí a última questão de hoje, para a gente terminar, é essa equação aqui exponencial. Então temos aqui esse outro tipo aqui, que é 7 elevado a x ao quadrado mais 2 vezes x menos 3. Isso daqui vai ser igual a 1. E aí você pergunta, gente, como é que eu vou resolver isso daqui, né? Tá indo muito ao extremo e etc. O que a gente pode fazer aqui é usar as regras que a gente já sabe de potenciação. Então, como é que eu consigo fazer o 7 ficar parecido com um 1 ou algum resultado que possa ser igual a 1? Então, peraí, deixa eu copiar para vocês. E aí eu sei que todo número elevado a zero vai ser igual a 1. Então, nesse caso aqui, eu posso colocar que é 7 elevado a zero. E aí, a partir dessa questão aqui, como as bases são iguais, eu já posso resolver a questão dos expoentes como a gente resolve as equações de segundo grau. Então, 2x menos 3 igual a 0. E aí, fazendo o Bhaskara, ou primeiro a parte do delta, a gente faz b ao quadrado, que vai ser, no caso, o b é o 2, então a gente faz 2 ao quadrado, menos 4, vezes a, que nesse caso é 1, vezes o c, que nesse caso é menos 3. Então, aqui a gente tem 2 ao quadrado, então 2 vezes 2, que vai dar 4. E aí, menos com menos dá mais. Então, fica tipo 4 mais 4 vezes 3, que vai dar 12. E aí, isso daqui vai ser igual a 16. E aí, agora que a gente já tem a separação, vamos fazer para o x1 e para o x2. Então, é menos b, então menos 2, mais a raiz de 16, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, 2. E aí, isso daqui vai ser igual a menos 2 vezes, menos 2 mais 4, dividido por 2. E aí, menos 2 mais 4 é 2, e aí 2 dividido por 2 que dá 1.
E aí, para o x2, a gente faz menos 2 menos raiz de 16. E aí, né, 2 vezes a, que vai continuar sendo igual a 1. E aí, o a, 1. Aí, 2 vezes 1 igual a 2. E aí, a gente tem menos 2 menos raiz de 16, que é 4, dividido por 2. E aí, menos 2 menos 4 é igual a menos 6, dividido por 2, que dá menos 3. Então, aqui a gente tem alguns resultados de tipos de equação ou como resolver as equações de segundo grau. E é isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço, tchau!